E está começando mais uma pré-rodada aqui no Ressurge TV. Hoje vai ser mais especial ainda porque começamos o segundo turno. Estamos na 20ª rodada e eu vou te contar tudo o que vai acontecer nela. Então vamos começar porque hoje, sábado, um sabadão recheado de jogo pra gente assistir e amanhã também terá muitos jogos no domingo. Começamos com Atlético Paranaense e Internacional lá na Arena da Baixada, às 6h30 da noite, e vai ter transmissão da Amazon Prime. O Atlético Paranaense está em terceiro lugar e está a 3 jogos vencendo direto. E o Internacional é o oposto, tá? 3 jogos perdendo seguidos e é o 14º colocado da tabela. Também teremos 6h30 mesmo horário, Santos e Chapecoense, lá em Santos, e terá transmissão da Sport TV e Premier. Bom, gente, esse jogo é o seguinte: os dois vieram de derrotas, os dois estão numa situação complicada que precisa reagir. O Santos está na beirinha para entrar no Z4. Tipo assim, inclusive, se não me engano, o Vasco tá com 20 e o Santos com 21, e o Grêmio, enfim, tudo aí com os pontos muito próximos, que pode acontecer de um bobear, o outro entrar na zona, mas então tá uma situação muito complicada pro Santos. E pro Chapecoense está mais complicado ainda, porque está em 20º, com 9 pontos. Precisa reagir o quanto antes, não vai ser tarde demais. E 8h30 da noite terá Vasco e Mirassol, lá em São Januário. Terá transmissão da Cazé TV, Record e Premier. Esse jogo também é importante. Nossa, gente, essa rodada só tem jogo importante até agora. Porque Vasco e Mirassol estão lado a lado lá na zona de rebaixamento. O Vasco tá com 20 pontos e o Mirassol com 19. Ou seja, esquecendo quem tá em cima, Grêmio, o Santos, esquecendo eles, se um dos dois ganhar, né? Porque pode empatar, enfim, aí teria que ver saldo e tudo mais. Um dos dois ganhando vai sair da zona de rebaixamento, né? Isso se Santos e Grêmio não ganhar e tudo mais. Então, é um jogo importante para as duas equipes, para ir respirar e sair dessa zona de rebaixamento que ninguém quer estar, né? Então, vamos para o próximo jogo. Abrindo os jogos de domingo, Bahia enfrenta o Corinthians lá na Arena Fonte Nova às 4h e tem a transmissão da Globo, GTV e Premier. Bom, gente, vamos falar sobre a situação dos dois times. Como eu disse, o Corinthians melhorou bastante, né? Como eu disse no último jogo do pré, o Corinthians melhorou bastante e chegou num nível melhor da tabela, né? Conseguiu respirar e começar a lutar para ficar lá em cima, enfim, e está com 27 pontos. E o Bahia está com 30. Ou seja, se Corinthians ganhar, empata com o Bahia. Se o Bahia ganhar, aí já vai para 4º lugar, né? Tipo, se o Fluminense não ganhar, se o Bragantino não ganhar, enfim, dependendo de outros resultados, vai para 4º lugar, porque chegará a 33 pontos. No caso, dependendo do saldo de gols, pode ir até... Ah, não, o Atlético Paranaense tem mais, então eu não passo o Atlético Paranaense. Lembrando que o Atlético Paranaense também vai jogar, né? No mesmo horário, teremos Cruzeiro e Botafogo lá em Minas. E vai ter transmissão da Sport TV e Premier. Vamos ver também a situação dos dois times. Bom, o Botafogo e o Cruzeiro estão praticamente juntos, né? O Cruzeiro tá em 8º e o Botafogo tá em 9º. O Cruzeiro tem 27 e o Botafogo tem 26. E o Cruzeiro veio de vitória e o Botafogo também. Então, né, estão bem aí. Eles podem dar um salto bom, né? Um dos dois, se ganhar. E às 6h30 da noite teremos Grêmio e Fluminense. Aí o tricolor gaúcho, o tricolor carioca, vão se enfrentar e terá a transmissão da Premier. Bom, a situação do Fluminense e a situação do Grêmio é engraçada porque os dois precisam reagir, só que de formas diferentes. O Fluminense acabou perdendo lugar para o Atlético Paranaense na última rodada, né, que empatou com o Bragantino, e o Atlético Paranaense aproveitou e pegou o lugar. E, então, tipo, o Fluminense tá com 32 pontos. Ganhando, retoma o lugar dele, né? No caso, se o Atlético Paranaense não ganhar também, tudo depende de outros resultados. E o Grêmio tá com 20 pontos, juntos com Santos e Internacional.
E ele está a 1 ponto da zona, a 1 colocação da zona. Ou seja, precisa ganhar para respirar, né? Para não ficar tão... Agora, se os 3 ganharem, não muda nada. Mas, como eu falo, tudo pode acontecer. Bom, às 6h30 também teremos Bragantino e Coxa, lá em Bragança Paulista, e tem a transmissão da Premier. Falaremos sobre os 2 times, sobre a situação de cada time. O Bragantino já está numa situação melhor que o Coxa, mas o Coxa também não tá péssimo, tá bom? Tá lá em 10º, né? Nem 20º, nem primeiro, está em 10º, no meio. E o Bragantino está em 5º, com 30 pontos. Se ganhar, empata com o Atlético Paranaense. Tem que... a mesma coisa do Bahia. Até pensei que eu tava falando do mesmo jogo, mas não. Só que, dependendo do tal de gols, Atlético, no caso, tipo, é um saldozinho de diferença. Então, né, tudo pode acontecer de fato. E o Coxa está com o mesmo ponto de Vitória e Botafogo. E tá a 1 ponto de Cruzeiro e Corinthians. Ou seja, se ganhar, pode passar esse povo todo aí na tabela. E também teremos às 6h30 Flamengo e São Paulo lá no Maracanã. E vai ter transmissão da Premier também. Falaremos sobre... Vamos falar sobre a situação dos 2 times. Bom, o São Paulo já está numa situação bem mais complicada que o Flamengo, né? Está com 25 pontos em 12º. Mas o povo de cima... Gente, essa tabela tá bem, tipo, estreita. Não tá, tipo... fulano tá com 20 pontos, ciclano tá com 30. Não, tipo, tá bem acirrado. Tipo assim, todos os lugares tá bem acirrado, menos o líder, né? Que tá um pouco mais folgado, e o lanterna. Mas, São Paulo com 25 pontos, tem um povo aí com 26, 27, enfim, que ele pode ultrapassar aí se ganhar. Já o Flamengo está em 2º lugar e pode, né, diminuir essa vantagem aí para Palmeiras, porque o Palmeiras está com 44, mas o Palmeiras também vai jogar, então tudo pode acontecer. Então é um jogo importante pro Flamengo também, né, para continuar aí brigando pelo título. Bom, e falando do líder, aqui está ele, Palmeiras contra Galo às 7h30 da noite, lá no Allianz Parque. Gente, já mudou o nome? Eu não sei, me desculpa. E vai ter transmissão da Premier Sport TV. Bom, olha que engraçado. Eu acabei de falar de Flamengo e São Paulo, que são amiguinhos. E agora estou falando de Palmeiras e Galo, que também são amiguinhos. Só que nessa hora, né, a gente não pensa muito na amizade. Querem ganhar. Enfim. O Palmeiras está na melhor situação possível, com 44 pontos. Se ganhar, vai a 47. Se o Flamengo perder e o Palmeiras ganhar, fica a 10 pontos de diferença. Isolado a 10 pontos. Então, o Palmeiras vai lutar para isso e vai secar o Flamengo. E o Flamengo vai lutar para não ter essa distância enorme, né? E o Galo está em 13º, com 25 pontos. Já falei que tem uma cambada de gente lá em cima com pontos, né? 1 ponto de diferença, 2 pontos de diferença. E tudo pode acontecer se ganhar. E para fechar, teremos Remo e Vitória às 7h30 da noite também, lá no Mangueirão. E vai ter transmissão da Premier. Bom, vamos falar sobre a situação dos 2 times. Bom, gente, Vitória está em 11º, com 26 pontos. Como eu disse, muita gente com o mesmo ponto, com um ponto apertadinho. Então, tipo assim, qualquer coisa pode acontecer em qualquer rodada. Amo. E o Remo está em 19º, vice-lanterna, com 18 pontos. Então, tipo, ganhando também pode dar uma esperança, uma animada, um respiro. Então, gente, de verdade, o Brasileirão é importante pra todo mundo em qualquer rodada, porque qualquer coisa pode acontecer, tudo pode mudar. Vamos dar uma resumida aqui na tabela, uma revisada aqui na tabela, pra depois a gente comparar como ficou depois. Né? Em primeiro lugar, Palmeiras, com 44 pontos. Em segundo, Flamengo, com 37 pontos. Em terceiro, Atlético Paranaense, com 33. Em quarto, Fluminense, com 32. Em quinto, Bragantino, com 30. Em sexto, Bahia, também com 30. Sétimo e oitavo é Corinthians e Cruzeiro, com os mesmos pontos, 27. Aí vem Botafogo, com 26 em nono. Décimo, Coxa, com 26, junto com Vitória, com 26 também, em 11º. Em 12º temos
São Paulo com 25 pontos. Também com 25 pontos temos o Galo em 13º. E aí vem 14, 15 e 16 com 21 pontos. Internacional, Santos e Grêmio. Abrindo a zona, em 17º, Vasco da Gama com 20 pontos. Em 18º, Mirassol com 19. Em 19º, Remo com 18. E 20º, Chapecoense com 9. Ou seja, não mudou nada nessa parte de baixo da última tabela. E é isso, gente. É bom, né, a gente ficar comparando. Aí me conta as suas expectativas para 20ª rodada, para o novo turno, né, que vai ser o segundo turno aí. E me conta. Já comenta aqui, se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais e manda para um amigo que ama futebol assim como você. Um beijo!